Saindo da montanha russa, uma grande quantidade de pessoas reclama de viver em constantes altos e baixos. Ora, festejam uma grande vitória, ora se deprimem com uma intensa, profunda derrota. Ora, vivem uma grande euforia, ora uma grande depressão. É muito comum que isso aconteça em nossas vidas. Quase todos vivem assim. Poucos percebem uma relação entre esse viver e a maneira como vemos a vida. O ver e o viver estão profundamente interligados. E o que Jesus, o que os mestres, o que o alto sempre quis de nossa parte foi fazer essa relação. A grande ajuda da perspectiva espiritual é exatamente essa. Buscamos o espírito quando a carne adoenta, quando a matéria falta, quando os conflitos surgem, quando a perturbação nos adoenta. Porém, o grande ganho, somos atraídos por essa situação e assim deve ser. Mas os mais perspicazes ouvem o chamado do Espírito. Porque os problemas todos, na perspectiva espiritual, se tornam solução. As doenças da matéria são curas do Espírito. E a maioria de nós oscila entre espírito e matéria, só buscando o espírito para resolver os problemas da matéria e depois se afundar nela novamente. Será que é tempo de mudar? Vamos pensar hoje, a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos de 3 a 6, nós podemos refletir sobre isso. Era um momento em que Paulo, numa terra de não romanos, que eram naquela época chamados de bárbaros, sofrendo de frio e de chuva, resolveram fazer uma fogueira. E a passagem diz assim: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, que são os galhos da videira, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, é um assassino, visto como escapando do mar, porque ele havia acabado de
escapar de um naufrágio, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. Foi do céu ao inferno em poucos segundos, não é? Pelo menos na visão dos chamados bárbaros. Queixa-se mesmo a humanidade de viver numa montanha russa. Porque vê a vida como uma alternância de extremos e se coloca neles. Um cavaleiro ou um motociclista que se colocar nos extremos será lançado ao ar e atirado ao chão. Não é? E não é isso que acontece com nós, extremistas, no esporte, na política, na religião, tudo dá vazão ao nosso extremismo. O equilíbrio é fruto do caminho do meio, diz Siddhartha Gautama ou Buda. Nada em excesso, colocavam os sábios no oráculo de Delfos. Pois estabilidade vem também da profundidade. Enquanto o barqueiro naufraga em meio à tempestade, o mergulhador vive na paz dos oceanos. Não é? Obcecados pela matéria e aprisionados na superfície, nossa angústia e oscilação são inevitáveis. Se ouvíssemos Jesus, saberíamos que quem se agarra ao que a ferrugem corrói, será também corroído. Que quem se apega ao que os ladrões levam, estará roubado. Se aprendêssemos com o equilibrista, saberíamos que a travessia na corda só se faz fixando o olhar no infinito. Ótimas travessias para todos nós. Até a próxima.